Olá, meu povo, a graça e a paz de Yeshua seja a vida de cada um de vocês e de seus familiares, e que seja sobre mim e sobre os meus familiares. Hoje eu quero aproveitar esse tempo para lembrar a você ensinos que o Pai nos dá, porque são tremendamente importantes para a nossa vida. Então eu quero relembrar um desses ensinos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, verso 44. Mateus 22, 44. Onde está escrito assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. É como se tivesse escrito assim: Disse o Altíssimo a Yeshua: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É importante que a gente aprenda isso. Isso aqui é uma palavra que é dada a todo filho do Altíssimo. E Yeshua cumpriu com isso integralmente, perfeitamente. E a nós também cabe nos assentarmos à direita do Pai. O que é assentar? É passar tempo com Ele. Já falei para você sobre esta passagem bíblica. Isso é um chamado do Senhor para nós. E cada dia nós necessitamos mais ainda participar disso. A igreja é convocada a isso. Os filhos são convocados a assentarem-se à direita do Pai. À direita dele nós aprendemos, à direita dele nós o conhecemos, à direita dele nós o ouvimos. Ele nos revela o que está acontecendo, ele revela o que vai acontecer, ele revela o conhecimento da palavra. A palavra foi inspirada pelo Espírito Santo para ser escrita. Mas quem lê precisa de revelação para entender aquilo que o Espírito Santo mandou escrever. E ele nos revela, é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Então, quando nós tomamos tempo para passar com o Pai, para estar com o Pai, para nos relacionar com Ele, Ele nos dá conhecimento, Ele nos dá visão de obra, Ele fala o que está para acontecer, Ele nos exorta, Ele tem a oportunidade de falar conosco através da sua palavra e através da sua palavra direta também. Muitas vezes ele fala conosco diretamente, mas na maioria das vezes ele vai falar por sua palavra, através de sua palavra. Então ele diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado ou escabelo dos seus pés. E a estrada, já falei para você que é uma parte mais alta, é um apoio para se colocar, para ficar um pouco mais alto. É um degrau a mais. Então veja bem, o Senhor está dizendo que quem se assentar à direita dele vai receber a autoridade sobre os inimigos. E aí eu lembro de ter falado para você que esses inimigos são demônios que nos perturbam e são pecados que temos. Então, aquele que passa tempo com o Senhor, que fica à direita dele, ele recebe autoridade sobre medo, sobre desejos ruins, sobre pensamentos ruins. É na relação com o Pai que nós recebemos autoridade sobre estas coisas e sobre os demônios que nos perturbam.
e até sobre outros inimigos também. Então, aquele que passa tempo com o Altíssimo, ele recebe autoridade. Aquele que se assenta à direita do Pai. E aí, caso a gente pergunte, mas o que que se faz à direita do Pai? O que que isso significa? Como que eu me sentaria à direita do Pai? O que é isso de fato? E aí você se lembra que Yeshua está exatamente onde? Qual a posição dele? Nós podemos ver isso em Romanos 8, 34. Romanos 8, 34 está escrito assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Altíssimo e também intercede por nós. Então, estar à direita do Altíssimo é interceder. Quem está sentado à direita dele faz trabalho de intercessão. O que é interceder? É orar em favor de alguém ou de alguma causa. Interceder é pedir em favor de alguém. E quem está sentado à direita do Altíssimo intercede ao Altíssimo em favor de alguém ou de alguma coisa. É isso que Yeshua está fazendo. Ó, quão grande, quão perfeita é a obra do Eterno. Yeshua ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai intercedendo por nós. E é isso que ele espera de cada um de nós. Que mesmo estando aqui, nós estejamos do mesmo lado, estejamos à direita intercedendo uns pelos outros. E aquele que tem isso como hábito, aquele que se assenta, quem assenta, sentou para demorar. Não está em pé, numa passagem rápida. Assentar é ficar por um tempo maior. Então, quem se assenta, e o Pai quer que nós estejamos constantemente ali. Seja o que for que a gente está fazendo, que a gente esteja à direita dele. Mas ele está nos convocando em especial para tomarmos tempo para só fazer isso. Então, de novo, nós somos convocados à oração. Há uma necessidade desesperadora de que oremos por situações, por nações, por pessoas, por cidade. Há uma necessidade grande. O Pai está convocando o seu povo para a oração. Intercedendo pelos outros, nós recebemos autoridade sobre os inimigos, qualquer inimigo. E em se tratando de inimigos, demônios ou pessoas, nós temos um exemplo desse na Bíblia. E como eu disse, eu só quero relembrar para vocês coisas. Nós podemos conferir isso na história de Jó. Jó estava doente e teve 3 amigos que passaram bastante tempo com ele. Deram atenção a ele. Foi importante a visita dos amigos. Foi importante o tempo que passaram com eles. Só que eles cometeram vacilos. Ao invés deles trazerem o consolo, eles ficaram ali alfinetando Jó, dizendo que Jó estava passando por aquilo porque cometeu o pecado. Então, esse foi o erro deles. Agora, em visitar, era tremendamente necessário que eles o fizessem. Mas eles, então, falaram coisas de Jó
que não agradou o Senhor. E eles, depois de passar um tempo lá com Jó, vários dias, eles voltaram para a casa deles. Mas o Altíssimo não deixou isso do mesmo tamanho, não deixou isso passar batido. Eles foram para casa e o Altíssimo ficou lá dialogando com Jó, ensinando algumas coisas para o Jó, chamando a atenção dele, dialogando com ele. E depois desse diálogo, ele vai então, o Altíssimo chama a atenção de um dos amigos, que é Elifaz, e ele diz exatamente o seguinte: olha, eles já estavam nas casas deles, os amigos. E o Altíssimo chama eles e fala com eles. Jó 42, verso 7 até o verso 10. Jó 42, de 7 a 10. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. E aí ele então chama atenção, fala que eles erraram, mostra a insatisfação, a indignação para com eles e falou com eles o que eles tinham que fazer. Falou para eles: olha, vocês vão voltar lá. O caminho para onde vocês vão pegar de volta, vocês vão até meu servo Jó. E dessa vez vocês vão levar 7 bezerros e 7 carneiros. E o meu servo Jó vai orar por vocês, porque vocês estão numa situação difícil. E eu vou pedir que ele ore. Isso é o quê? É o Altíssimo dando a Jó autoridade sobre eles. O Altíssimo está dizendo assim: a oração de vocês não vai resolver nada. Eu vou pedir a ele, que foi atacado por vocês, que ore por vocês. A oração dele eu vou ouvir. Então, quando uma pessoa é vítima da outra, quando ela é maltratada por outra, e ela ora por essa pessoa, o Senhor ouve a oração dela e faz milagre na vida do outro, porque o outro fica numa situação difícil. Então, essa oração, ela é imprescindível, ela é necessária. Porque quem ataca o outro fica numa situação difícil. Quem faz algum agravo ao outro, quem maltrata o outro, fica em situação difícil. O Altíssimo vê tudo isso. Então, o conserto para isso é que o outro ore. Isso está escrito em Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, confessa. Esses amigos de Jó tinham que voltar lá e falar, se humilhar e dizer: Jó, o Eterno nos apareceu, falou conosco e disse que nós erramos, é que nós estamos. E trouxemos os bezerros e os carneiros para o sacrifício. Então, eles levaram os animais para oferecer ao Senhor o sacrifício pelo pecado deles. 7 bezerros e 7 carneiros. Então, chegaram lá, foram matar os animais. Jó orientou, eles ofereceram sacrifício. Isso no lugar certo, lugar determinado pelo Altíssimo. Era na casa de adoração. E eles então ofereceram sacrifício ao Senhor. Aí Jó foi e orou por eles e o Senhor ouviu a oração deles. É o que está escrito aqui, vamos ler.
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Olha como que o Altíssimo chamou, como que ele viu, como era a coisa, como foi a atitude desses homens, do ponto de vista do Altíssimo. Foi loucura. Estão loucos para fazer uma coisa dessa. E vão para casa assim. Aí ele manda voltar e voltar com os animais para o sacrifício. Vós não falastes de mim o que era reto como meu servo. Falaram de coisa de Deus que não era verdade. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ore por aqueles que fizeram gestos de inimizade contra você. Ore por eles. Não fale mal deles. Ore por eles, interceda por eles, porque quem é ferido por alguém, quem é maltratado por alguém, sem ter culpa, e sem descascar também para cima do outro, sem se vingar, sem fazer a mesma coisa, sem falar mal dele, porque se fizer isso, então já ficou igual. Mas se não fizer, se tiver compaixão, se orar, o Senhor dará autoridade sobre eles. É assim que acontece no reino. O reino do céu funciona desse jeito. Aquele que é maltratado pelo outro, sem culpa, passa a ter autoridade sobre o outro. E aí o Senhor vai aceitar a oração dele para fazer milagre na vida de quem errou. Isso é muito bom. E a gente tem que lembrar que funciona assim para a gente orar pelas pessoas e tirar das dificuldades em que elas entram. E quando, se isso acontecer conosco, que alguém faça também. Se nós fizermos para os outros farão por nós. Se nós fizermos aos homens aquilo que nós queremos que façam conosco, assim vai acontecer. Então, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aprenda a lidar com o inimigo. Inimigos seres humanos, que às vezes têm atitudes ruins contra você, e inimigos demônios que perturbam. Aprende a passar tempo com o Senhor, que o Senhor vai te dar autoridade para enfrentar esses inimigos aí, esses demônios aí, e os desejos e pecados. Então, quem tem relacionamento com o Altíssimo tem tudo. Esta é a vida cristã. Nós fomos chamados para relacionamento com o Eterno. Que seja assim, que o seu relacionamento com Ele hoje dê uma melhorada, que o meu também, que hoje nós valorizemos mais isso e que nós tomemos mais tempo para estar ao lado do Pai. E quem está ao lado do Pai, quem está à direita do Altíssimo, intercede pelas pessoas. Como todos nós estamos precisando de intercessão. Então façamos isso. Querido e amado Pai, que não caia em esquecimento aquilo que tu nos fala pela tua palavra.
que seja vivido por nós, praticado por nós, o ensino de nos assentarmos à tua direita. Porque sentados à tua direita, tu nos dirás pelo que orar, por quem orar. Assentada à tua direita, nós vamos trabalhar contigo. A gente ora o que precisa ser feito e tu fazes, porque oramos. Isso vai fazer efeito na vida de muitos. E nós também vamos vencer o pecado. Porque tu nos dará conhecimento para isso, atenção para isso, sabedoria para isso. Nós vamos vencer nós mesmos. Se nos assentarmos à tua direita, se tomarmos tempo para estarmos contigo, tu nos dará sabedoria, autoridade para vencermos a nós mesmos. Que nenhum de nós esqueça isso, Pai. E que se algum de nós foi prejudicado por alguém, que essa pessoa com o coração limpo, ore. Ore por quem foi prejudicado. Ore por aquele, aquela que o prejudicou. Que seja assim, que nós saibamos viver os ensinos que tu nos dá. Pai, guarda o teu povo. Guarda o teu povo. Que situações sejam mudadas por causa da intercessão do teu povo em favor daqueles que os feriram. Em favor daquele que o feriu. Eu abençoo a todo aquele que confia no Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua. E até o próximo áudio. Um abraço.